A partir do momento em que você aumenta-se o nível da concorrência, aumenta-se a necessidade de custo, faz com que você, poxa, eu tenho que empregar mais inteligência. Que se você não tiver uma automação empregada na sua jornada de gestão, aí já, sabe, você não consegue mais fazer. Você pode trazer a melhor ferramenta do mundo, seja ela qual for, se você não tem um processo para seguir, não vai funcionar. Então, dentro da minha estrutura hoje, a prioridade foi atender o lead, para que o corretor atenda esse lead no máximo em 5 minutos. A gente tem aqui até o presente momento mais de 8.000 tecnologias disponíveis, sendo que está sendo gerada por dia agora uma média de 30. A expectativa hoje de retorno de um cliente por pesquisa é que ele seja respondido em até 10 segundos. Improvisar de modo efetivo é a mesma coisa de você criar uma regra, né? E abrir uma exceção e trabalhar sobre regime de exceção. Não funciona. E a dica do episódio do programa de hoje é deixar uma conscientização de que maneira implantar, de que maneira adquirir. Uma outra dica em cima do que o Marinho comentou é: precisa ter uma pessoa dedicada. Fala pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um episódio aqui do Imobverse. Episódio hoje que nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre a automação no mercado imobiliário. Assunto esse que é pauta de uma sequência de diversos assuntos que a gente tem conversado. E para contribuir com essa discussão, estou aqui novamente com os nossos ilustres parceiros aqui para conversar com a gente, Rodrigo e Alan. Mais uma vez, obrigado. Vamos em frente, né? Mais uma vez é uma honra. Aproveitar e pedir para os nossos colegas de mercado, todo mundo que está acompanhando aí, seguir a gente nas redes sociais e interagir. A gente quer ouvir vocês, saber o que vocês estão achando, quais são as dúvidas que a gente pode trazer para essa mesa aqui com relação a desafio que a gente tem no mercado imobiliário aqui para poder expor ideias, trocar ideias aqui juntos. Legal, isso aí. Bom, bem-vindos a mais um Imobverse, né? Onde o universo do mercado imobiliário acontece. Então, hoje vai ser um tema muito bacana, um tema que vai falar muito sobre inovação tecnológica, né? E, além de inovação, as obrigações tecnológicas, né? Sim. E é um tema que eu gosto muito. Sou programador de profissão, né? Minha primeira formação é de programação. Tenho um filho programador e é uma área assim que me encanta e me assusta ao mesmo tempo, né? Isso eu quero chamar sempre a sua atenção, que está nos assistindo, nos ouvindo, para que observe tudo aquilo que a gente vai comentar aqui, porque não existe fórmula mágica, né? E eu quero iniciar o programa de hoje. Primeiro eu quero só fazer um parênteses, como o Alan comentou aqui, e você também, Rodrigo, agradecer ao pessoal que interage, que quer continuar interagindo com a gente. É sempre legal a gente entender, porque o objetivo nosso aqui é transformar as pessoas do mercado imobiliário, né? Acho que o mercado imobiliário por si só, ele se transforma a cada dia. Mas o nosso foco sempre é transformar as pessoas que estão inseridas nesse mercado, né? Então, pode relatar aqui quais são suas dores, suas ideias, né? Seus interesses, suas intenções, que a gente vai sempre ter um prazer de trazer aqui esse seu assunto, essa sua dor. Bom, nós falamos no programa passado, no episódio passado, que foi muito bacana, por sinal, né? Gostei bastante. Nós falamos de marketing, né? E falamos da importância de ter todo esse processo e tudo mais, de unificar as equipes, de trabalhar de forma unida, equipe multidisciplinar, isso é importante. Só que aí, vamos pensar aqui, eu já quero começar, eu gosto das parábolas e das analogias, né? Gosto muito disso porque eu acho que faz com que a gente pense de uma outra forma para aprender, né? Quando você vai construir uma casa, né, você precisa de uma série de ferramentas, né? O pedreiro, embora o seu principal, né, a gente fala, qual que é o principal instrumento de um pedreiro? É a colher. Cara, mas tem a pá, tem a enxada. Só que daí você fala, peraí, mas quando você vai evoluindo esse tipo de construção, aí o cara já não vira mais a massa na mão. Eu estou fazendo
uma obra, né, e tal. E aí o gestor da obra me ligou e falou, olha, eu preciso fazer o cadastro seu porque a gente precisa alugar uma betoneira e tal. Porque os caras estão virando massa na mão. Então você começa, legal. Então você vai tirar o nível, né? Eu sou da época que meu pai, ele era um polivalente homem. Então, era professor, era funcionário público, também era músico e nas horas vagas ele era construtor. Olha, apaixonado por Fusca. Apaixonado por Fusca. Eu já contei isso aqui, não é verdade? E aí, quando na infância eu ajudava muito meu pai, então quando a gente ia... vamos tirar o nível, né? Pra sentar um piso, pra fazer um contrapiso, alguma coisa desse tipo e tal, né? Pra fazer um embolso, um reboco, enfim. Nenhum de seus contatos está compartilhando. Aí, ó, até a tecnologia me chamando aqui. Tá invadindo tudo. E aí, o que acontece? Como que a gente tirava o nível, né? Pegava aquela mangueirinha, colocava água e ficava, não sei o que, aquela coisa, né? Hoje não. Ou falo hoje não, há muito tempo, né? Treina laser e tal. Então, o que acontece? O processo de construção, então depende muito, à medida em que você vai evoluindo essa metodologia, à medida em que você vai evoluindo, né, esse método construtivo, mais ferramentas vão trazendo para você qualidade na gestão. Então, só que quando você está construindo, quando eu construía com meu pai, quando a gente ia fazer lá uma benfeitoria lá em casa, assentar um contrapiso, fazer um telhado, alguma coisa do tipo, eu era moleque, eu tinha 10 anos, 8 anos, 10, 12 anos, enfim, um pouco mais, né? A gente não tinha necessidade de fazer gestão da obra. A gestão da obra estava na cabeça do meu pai. Mas aí, vamos pensar, se a partir do momento em que você evolui nesse sentido, você precisa materializar ferramentas, trazer meios pelo qual você consegue otimizar o resultado, o tempo, né, as informações. Como é que você mensura hoje, por exemplo, se a obra está evoluindo ou não, enfim. Então, uma série de fatores. E aí, quando a gente vem isso para o mercado imobiliário e para a gestão propriamente dito, exatamente isso. Há muito tempo atrás, a gente fazia autoconstrução, fazendo essa mesma analogia. Então a gente vendia, a gente lançava como a gente estivesse fazendo uma obra própria. Sim. Uhum. Então o controle estava na cabeça, o método como eu ia fazer estava na cabeça, né? O marketing estava na cabeça. A partir do momento em que você aumenta-se o nível da concorrência, aumenta-se a necessidade de custo, né? Aumenta-se a necessidade de fazer gestão para você obter maiores resultados, exposições, enfim, toda essa exigência natural do mercado faz com que você, eu tenho que empregar mais inteligência. Só que aí entra uma coisa chamada volume. Uma coisa é você gerenciar, né? Eu vou trocar o piso desse cômodo, desse quarto aqui. Você vai lá, você pega uma trena convencional. Esse quarto aqui tem 4x3. Acabou. Você faz um cálculo, leva lá num depósito de material de construção. Agora, quando você chega num patamar que você tem que construir uma casa de 300 metros, você fala, peraí, não dá mais para fazer isso de um modo gourmetizado. Uhum. Eu preciso trabalhar com eficiência. E o mercado imobiliário é exatamente isso. Você precisa trabalhar com eficiência, porque você tem uma concorrência, né, super agressiva, você tem pessoas, você tem tecnologias, tem um monte de coisa inseridas nesse processo. E aí eu chamo a atenção que essas são as ferramentas, que são as automações. Então aquilo que, né, e hoje, mais do que nunca, né, principalmente com o emprego da inteligência artificial e tudo mais, você está se deparando com um cenário que, se você não tiver uma automação empregada na sua jornada de gestão, aí já, você não consegue mais fazer. Você vai ficar ultrapassado. Exatamente. Então não é mais, não se trata mais de querer ou não. É uma obrigatoriedade imposta pelo mercado. Por quê? Você tem todo mundo utilizando, todo mundo fazendo, todo mundo... E aí o que acontece? Você ali, no seu jeito trivial, convencional, gourmetizado, arcaico, feudal, sei lá, jurástico, isso não funciona. Então, só que são muitas ferramentas.
E aí eu quero começar aqui, jogando na mesa literalmente para vocês, que eu chamo de uma intoxicação tecnológica. Por quê? Porque a gente já falou isso em algumas outras oportunidades, mas a gente sai de uma cultura que não está habituada a usar e de repente, do nada, né? A gente começa a ter evolução muito forte no mundo, na tecnologia, e enfim. E aí a gente quer consumir tudo. Então, e aí a gente não sabe nem por onde começar. Exato. E ao mesmo tempo, a gente começa por várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente quer implantar telefonia VoIP, a gente quer colocar inteligência no tráfego, a gente quer colocar um CRM, a gente quer colocar, né, uma inteligência artificial, a gente quer colocar uma ferramenta para poder fazer pré-qualificação, a gente quer colocar tecnologia lá dentro do plantão, tudo ao mesmo tempo. Então, e aí, uma frase, uma palavra que o pessoal gosta muito de usar, né? Aí todo mundo começa a bugar. Por quê? Porque você é acostumado a comer o arroz com feijão e ovo frito e de repente começa a vir uma comida mais requintada para você na mesa e você fala, cara, eu não sei nem pegar o talher para comer isso aqui. O que é esse negócio aqui? Chegou uma lagosta no prato. Eu vou dar um exemplo para vocês, fazendo essa mesma... Me lembrei de um caso aqui de mercado imobiliário mesmo, né? Eu atendia uma construtora e atendia um investidor de fora do país. E aí um dia... E essa construtora tinha um acionista e eles combinaram de reunião. E aí, 2 pessoas do mercado global marcaram de fazer um almoço, né? Só que é aquela história, né? Aí eu tava fazendo a intermediação entre esses 2 clientes. Aí eu ligava para um cliente e ele falava assim, olha, fala que a gente vai almoçar em tal lugar. Aí eu ligava pro outro, oi, tudo bem? Ó, fulano disse que a gente vai almoçar em tal lugar. De jeito nenhum. Eu já contratei um bistrô aqui, ele vai cozinhar pra nós no lugar assim. Daí eu ligava pra ele, ó, o cara falou que... Não, eu. Então, e aí a gente, moral da história, a gente foi pra um lugar onde tinha um bistrô, né? E chegamos lá, parecia que um queria impressionar o outro. Então quando a gente chegou lá, tinha coisa pra comer que eu não sabia quantas pessoas... Parecia que ia ter um buffet lá, mas eram 5 pessoas. Então, se você não tá aculturado para trabalhar com essa com a automação, não adianta você intoxicar a operação disso, porque você vai apenas piorar, ao invés de melhorar. Então, eu acredito que existe hoje uma intoxicação, porque o argumento, o vocabulário, o argumento, as discussões, elas são pautadas em tecnologia. Não, porque precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, tarará, tarará, vamos contratar essa ou aquela ferramenta. Mas na hora de manusear, na hora de alimentar, na hora de nutrir e tudo mais, eu queria ouvir vocês, se vocês têm, qual é a percepção de vocês nesse sentido? Porque eu vejo como essencial, antes de passar para vocês, eu vejo como extremamente importante e essencial essas implementações e essas implantações. Só que às vezes a empresa não tem nenhum departamento de tecnologia da informação para poder fazer a implantação e as parametrizações. E mais, digamos que eu sempre falo isso aqui para as pessoas, né? Às vezes eu não tenho a ferramenta e eu decido contratar uma ferramenta. Porém, eu não tenho nem o processo desenhado. E eu quero que a ferramenta resolva um problema de ausência de processo. Então então a automação é super importante. Quero ouvir um pouco a opinião de vocês sobre esse assunto. Bom, o ponto que você colocou, que se você não tem processo, não adianta trazer ferramentas, é primordial, né? Você pode trazer a melhor ferramenta do mundo, seja ela qual for, se você não tem um processo para seguir, não vai funcionar. Simples assim. E depois eu vou trazer para o meu dia a dia. Eu tenho prioridades para automatizar. Uma das prioridades, e vai de encontro à sua área de dominância, é
automatizar o atendimento dos leads. Então, não adianta eu ter um processo maravilhoso, um sistema maravilhoso, um CRM maravilhoso, se eu demoro 48 horas para atender o lead. Né? Esse cliente já se cadastrou em outro lugar. Então, dentro da minha estrutura hoje, a prioridade foi atender o lead. A gente contratou um sistema para gestão de leads para que o corretor atenda esse lead no máximo em 5 minutos. Se ele não atender em 5 minutos, vai para o próximo corretor online. Via esse sistema que você contratou. Esse sistema que eu contratei. Qual era a outra demanda que se mostrou urgente? Né? Uma incorporadora me ligou e falou, eu quero trazer a sua empresa de crédito para cá, mas eu preciso que tenha uma consulta de crédito pelo WhatsApp. Bom, eu não tinha. Procurei no mercado se alguém fazia. Ninguém fazia. As duas pessoas que tinham não me passaram contato. Você está dizendo que ele queria que o cliente tivesse... Que o corretor no plantão jogasse as informações no WhatsApp e o WhatsApp retorna. Ah, tá. Né? Uma inteligência. Uma inteligência. Né? Eu descobri que no mercado isso existe de forma artesanal. Na realidade, você manda para um WhatsApp e alguém consulta e manda a resposta. Mas que existe uma forma de fazer isso. Então, sim, a gente fez dentro de casa. Então, 3 noites, meu filho demorou 3 noites para entregar esse sistema. Hoje eu tenho esse sistema, onde o corretor lança o WhatsApp, o sistema faz a consulta do cliente, do CPF do cliente, já e devolve. volta a resposta para o corretor de imóveis. Então ali na hora ele já sabe se tem alguma pendência ou se não tem. Bom, então isso era prioridade naquele momento. E agora nosso desenvolvimento do momento é fazer a simulação pelo WhatsApp. Então a gente está desenvolvendo isso também, onde o corretor vai colocar as informações que o sistema vai perguntar para ele, que o robozinho vai perguntar para ele e vai voltar a simulação. Por quê? Também eu vi que é uma necessidade para o meu mercado. Não adianta eu dar um passo maior do que isso. Não adianta eu querer colocar uma inteligência artificial, porque a minha equipe não vai conseguir absorver, ou o mercado não vai conseguir absorver, ou o mercado onde eu atuo. Então, isso que o Magno falou vai muito de encontro ao que eu penso. Não adianta você querer abraçar o mundo e contratar todas as tecnologias disponíveis no planeta inteiro para melhorar a sua empresa se você não tem processo e se você não sabe qual é a sua prioridade de automação naquele momento. E antes de passar para o Alan, tem uma situação aí que essa situação ela acaba se agravando, né? Quando a empresa passa por um processo de crescimento, né, muito rápido e expoente, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um crescimento exponencial e esse crescimento não é estruturado, um dado momento você vai precisar estruturar isso de maneira mais rápida, né? E até mesmo invasiva, porque o que acontece? Você vinha operando numa linha mais branda ali, e de repente você vê aquele crescimento acontecendo. O que você faz? E aí você quer recuperar o tempo perdido e você não tem estrutura suficiente, porque a empresa daí é grande e ela não tem, você não tem movimentações para poder fazer isso muito rápido. Isso que você está falando, eu chamo de entender a guerra para definir quais batalhas você vai lutar. Não se vence uma guerra, né, saindo atirando para todo lado. Se vence uma guerra definindo quais são as batalhas estratégicas que eu tenho que lutar para que eu possa vencer a guerra. E em determinados momentos você vai perder algumas batalhas. Em detrimento a quê? O vencimento da guerra. Porque às vezes você vai lá e fala assim, não, vamos atacar. Quem ataca tudo, não ataca nada. Porque quem muito abraça, aperta pouco. E aí você quer abraçar o mundo e você não consegue. E aí a sensação que você gera na equipe, no processo, é justamente de uma incapacidade de produtividade, porque você saiu agindo de maneira totalmente aleatória, sem definir. Então, que nem você citou 2 casos. O que eu vejo a minha dica, se é que eu posso dizer assim, para quem está assistindo ou ouvindo,
É você fazer uma leitura de diagnóstico para saber, cara, onde é que eu estou mais deficiente, onde que eu estou mais mecanizado e aonde eu preciso estar mais automatizado. Ah, é tudo. Eu sei que é tudo. É que nem saúde. Saúde, você sempre vai falar assim, cara, eu preciso melhorar meu colesterol, minha vitamina D, meu hidróxido de zinco, eu preciso melhorar um monte de coisa. Só que se você tem lá um colesterol que está arrebentando nas alturas, você não vai cuidar da unha encravada com a mesma intensidade que você vai cuidar do seu colesterol. Exatamente. E aí você fala, cara, mas minha unha tá doendo. Cara, antes a sua unha doer, porque é assim, você não vai morrer de unha encravada. Mas você pode morrer de uma intercorrência do seu colesterol alto. Alguma doença cardiovascular, enfim. Ou seja, você não vai morrer, né? A sua operação não vai deixar de performar se o problema que você tem é, cara, eu queria que a pessoa entrasse aqui no plantão, ela tivesse um totem super digital aqui para ele pesquisar o produto. Tá. Mas quando o seu lead chega, onde que ele é atendido? Não, cai no WhatsApp aqui, eu tenho uma menina que atende lá. É definições de prioridade, né? De uma leitura macro, né? De toda a sua jornada e definição muito clara de planejamento. Senão você sai atacando tudo, não faz nada, aí passa um ano, você está com as mesmas dores, os mesmos problemas e com a mesma necessidade e perdendo a guerra. Entendeu? É um desafio a questão de integração hoje, embora a gente tenha uma dinâmica hoje de ter mais ferramentas. Eu até trouxe um dado aqui, tem um site aqui que ele relata as inteligências artificiais que estão sendo criadas por dia. E em 2015 tinham registrado apenas 3 inteligências no ano todo. 2015. E isso não voltado apenas para o mercado imobiliário. Não, inteligência, entendeu? Tá? É bom deixar claro isso. Aí, se a gente puxar aqui, porque aqui tem ferramentas para tudo. Então, você consegue pesquisar por tema, por exemplo, se é questão de copy, se é questão de imagem, se é questão de integração. Depois a gente pode até deixar o link dessa busca aí. Porque falar ele é meio complexo aqui. There is an AI for that. Existe uma inteligência artificial para isso. É o nome desse site. A gente vai deixar depois a descrição. Porque ficou difícil, né? Mas vamos lá. A gente tem aqui até o presente momento mais de 8.000 tecnologias disponíveis. Caramba. Sendo que está sendo gerada por dia agora uma média de 30. Por dia. Então, 10 dias são 300. Um mês você tem uma média de 900 mil. Tem mês aqui que tem 1.300. Ferramentas de tecnologia de inteligência artificial sendo colocado aqui. É bem curioso, depois você acessa aí. É bacana porque a gente no marketing tem que estar muito ligado à tecnologia, inovação que está acontecendo. Mas acho que, assim, de acordo com o que vocês comentaram, o arroz e feijão bem feito é melhor do que, às vezes, um prato muito gourmetizado, tá? Nesse sentido, hoje o que eu vejo assim é que, primeiro, quando a gente volta o processo pensando em quem realmente importa, que é o cliente, o que o cliente tem expectativa? A gente sabe que a gente está num mundo muito dinâmico. Então, ele tem expectativa de ser atendido rápido. Então, hoje, a gente sabe que é possível integrar ferramentas que dão uma devolutiva instantânea. Oi, qual é o seu nome? Você tem algum tipo de interação aqui. Mas, ao mesmo tempo, também as pessoas se irritam por não ser muito humanizado. Sim. Então, você fala, começa a me pedir um monte de dados, fala, eu quero falar com alguém. Ele sabe que está falando com um robozinho, uma inteligência. Aí, assim, naquela questão da narrativa, a gente já coloca, oi, eu sou o robozinho da empresa tal. Já deixa claro que não é um ser humano. Aí a pessoa, ou ela vai para a fuga, que é tentar ligar para esse contato, ou ela vai preencher ali e caminhar ali dentro. A expectativa hoje de retorno de um cliente por pesquisa é que ele seja respondido em até 10 segundos. Por conta da inteligência. Óbvio. Por causa da dinâmica do comportamento. Hoje o comportamento... Porque ele está ansioso por aquela resposta. Ele fala, oi, queria saber sobre esse empreendimento. Aí seja qual que seja a empresa, ou incorporador, o construtor, a gente está falando ou de stand ou de imobiliária, seja quem for, ou o corretor que tem o seu próprio método de comunicação ali, um corretor autônomo, por exemplo,
Às vezes ele está numa reunião, que nem a gente está aqui hoje gravando, as coisas estão acontecendo e a gente não consegue parar para responder. Exato. Certo? Mas Sim. se fosse comercial isso, o ideal era que tivesse algum tipo de interação ali para não perder esse time do cliente. O Rodrigo comentou aqui, se ele não responde num certo período, a gente sabe disso, ele já foi no concorrente. Quem responde rápido sai na frente. Exatamente. Até o que eu falo muito para os corretores e para as empresas que a gente dá consultoria o que essas redes sociais vivem? Do que elas vivem? Elas vivem de anúncio. Né? Então a gente faz anúncio nas redes sociais, o salário dessas redes sociais são os anúncios. Bom, sabendo disso, aparece um anúncio para o cliente. Vamos supor que é o nosso anúncio, aparece para o cliente. O cliente se cadastra. Ele se cadastrou ali, ele volta para a rede social. O que vai aparecer na sequência? Outro anúncio. O concorrente. Quem responder esse cliente primeiro e com maior qualidade vai fazer com que esse cliente desista de se cadastrar no próximo anúncio. E é esse que é o time. Então, se você não tem uma resposta rápida e com qualidade, porque foi o que você citou, dá para responder em 10 segundos, em até 3 segundos, instantâneo. Mas se for uma resposta sem qualidade, se for uma resposta vazia, esse cliente volta para a rede social e volta a ser bombardeado por novos anúncios para que ele faça novos cadastros. Né? E é importante ressaltar que a diferença dessa aplicação dessas inteligências, quando você fala de imóvel, você está falando de um produto de valor agregado, né? E que é totalmente diferente de um consumo de varejo, por exemplo, né? Um cara comprando celular. Eu costumo dizer que ninguém acorda num sábado de manhã e fala, acho que eu vou comprar um apartamento. Você não coloca um apartamento no carrinho, né? Igual o pessoal faz na Shein, né? Coloca muita coisa no carrinho e depois vê. Apesar que eu tenho... E eu vou trazer ainda aqui nesse podcast, a gente vai depois criar histórias de pessoas. Legal. Né? Não, porque é legal a gente trazer aqui cases de pessoas consumidoras, pra gente conversar com essas pessoas. Legal. Porque aqui a gente quer contar um pouco de histórias, né? Eu acho que é compartilhar. Eu acho que quando você entende o cliente, é que você melhora a sua operação, né? E um dia eu estava fazendo um evento numa operação. E eu tava, assim, eu fui nesse evento, tava conversando com alguns clientes, assim. E eu falei justamente essa frase. Porque eu sempre falei essa frase e nunca ninguém me questionou. E eu tenho ele no meu WhatsApp. E sabe como é que eu tenho esse cara no meu WhatsApp? Eu vou dizer pra vocês. Não precisa falar o nome da pessoa. Tá bom. E nem falar o nome do empreendimento. Mas como é que tá? Lê o que tá escrito aqui. Pessoa... Saiu para comprar pão e comprou o produto. O apartamento. Saiu para comprar pão, fulano. Tá escrito assim, pessoal. Nome, fulano, saiu para comprar pão e comprou o empreendimento. Com o nome do empreendimento. Quando o cara falou isso pra mim, eu falei, não, mentira. Eu peguei o telefone dele. Eu falei, não, cara, eu quero entender como que isso acontece. Isso não é comum. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Nesse caso de ferramentas, estamos falando de ferramenta de tecnologia. Você citou aí que às vezes as pessoas, o cliente, por ser uma aquisição de valor agregado, ela não quer falar com qualquer... Ela precisa sentir do outro lado a segurança que ela está falando com alguém. Perfeito. Porque ela está aplicando o recurso do FGTS dela da vida toda. Ela já ouviu histórias de que alguém perdeu isso. Ela está vendendo o carrinho dela para dar de entrada. Ela está guardando todas as suas economias. Então, quando você traz automação, a pessoa fala, eu não quero falar. Você está entendendo? Por quê? O cliente, quando você está comprando alguma coisa supérflua na internet, seja lá o que for, então, cara... Não importa se você tá falando, você nem quer falar com alguém para comprar uma capinha de celular, se você quer comprar um fone de ouvido, se você quer comprar, sabe, um carregador. Não. Agora, quando você está comprando imóvel, é diferente. A relação é totalmente diferente. Até porque, por regulamentação, por legislação, existe a obrigatoriedade de haver uma intermediação por um corretor. Sim. Né? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui
é justamente assim, existe a importância para que se faça gestão. Olhar quais são as ferramentas que você precisa empregar na sua operação. Olhar para a necessidade de que você... Cara, como é que isso aqui funciona? Porque a atuação, o processo, a política, a regra de negócio é muito viva. Vou dar um exemplo. Você tem hoje uma regra de negócio, por exemplo, né, que a gente vai falar depois no próximo episódio, né, que a gente vai falar de comercialização, parte comercial e vendas, né, que é onde a coisa é a hora de bater o pênalti, né? Mas aí a gente fala, por exemplo, vamos bater o pênalti. E aí, imobiliária, terceirizada ou equipe própria? Né? É uma discussão, né? De Tostini vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais, e aí, né, tem uma discussão sobre isso. Quando eu falo disso, é assim, que tipo de automação eu preciso colocar no meu processo para melhorar a minha gestão e os meus indicadores? E é justamente esse ponto que eu quero trazer, porque é o que acontece na sequência. Eu não consigo fazer gestão de comercialização, não consigo mensurar a performance de vendas se eu tiver que fazer tudo isso de modo manual, porque daí você vai ter uma discussão de mesa que é muito mais voltado para questões pessoais do que propriamente indicadores para mensuração de tomada de decisão. Então, que tipo de ferramenta colocar? A questão é se eu tenho que ter ou não. A questão é você tem que ter. Não é uma opção falar, cara, eu vou lançar 2, 3 empreendimentos esse ano e eu não tenho sistema, não tenho CRM, não tenho... Cara, então assim, cara, boa sorte. Você entendeu? Boa sorte. Você sei lá, é um cara que quer ir pra lua. Ele não passou ainda pela transformação digital que a gente já falou aqui em outros programas, né? Cara, e é necessário hoje como sobrevivência. Não, ele vive, ele tá na Revolução de 1930. Tá esquentando água com carvão. Mas sabe o que eu acho que é o pior de tudo desse cenário? A gente tem 2 pontos aqui tem mais, tá? Mas eu vou colocar duas óticas aqui, 2 visões. A visão do ponto de vista de quem está sendo impactado pela comunicação e quer consumir o produto, e a visão do investidor que está colocando grana para que esse produto apareça, tá? Do ponto de vista do cliente, que é quem está sendo impactado ali pela notificação, pelo ads, né? Pela propaganda, pela publicidade ali, ele quer um bom atendimento dinâmico, seguro, confiável, esclarecedor, assertivo, uma comunicação que seja clara, que seja objetiva e dinâmica. Né? Então, se eu estou vendo ali, eu estou numa jornada de procura de um apartamento, de uma casa, de um imóvel, puxa, eu vi um que me chamou a atenção, como o Rodrigo colocou, mas a partir do momento que eu clicar em um, vai começar a me aparecer outros, porque é assim que o algoritmo funciona. Sim. Ele sabe qual é o meu interesse, começa a me despejar conteúdo. Quem vai aparecer é quem está pagando mais. Isso falando de parte estratégica por causa do leilão e etc. que a gente tem na parte de estratégia de ads. Mas aí o que acontece? Se eu aponto o cliente aqui, eu quero o quê? Eu quero informação dinâmica e segura, com esclarecimento, que vai me transmitir confiança para eu avançar nessa evolução aí, né? Com tomada de decisão. Ir visitar, etc. O outro ponto é o seguinte: quem está vendendo está investindo para que isso aqui aconteça. Se eu não tenho uma boa integração dos processos e esse cliente ele não é bem atendido no bot, no canal de comunicação, você perde esse elo. A gente perdeu a cadeia toda. Sim. Porque assim, o investidor perdeu dinheiro por investir, a pessoa perdeu tempo, e aí o que acontece? Se ela não está sendo bem atendida, ela já tira você da prateleira como opção. Então, assim, é um investimento que vai para o limbo. Então, por que é importante a gente pensar nos 2 pontos de vista? É porque a gente precisa de uma coisa que seja funcional, mas que seja acessível. Justamente por falar desse empreendimento aí de uma linha econômica, vai fazer um lançamento, ainda não tem uma estrutura para contratar os grandes nomes do mercado, que a gente sabe que é caro. E aí volta naquele outro ponto que vocês comentaram agora há pouco, que é ter uma pessoa que vai cuidar da implementação disso. A gente já passou como agência por a transformação digital aí acelerada de algumas construtoras devido ao caso da pandemia que a gente teve que acelerar tudo, e assim, tinha que ter alguém como ponto focal. Por quê? Porque nos primeiros instantes da contratação, o time de onboarding
o time de integração das ferramentas vai te dar essa atenção e energia. A partir do momento que você esfria aqui, seu time não começa a preencher os requisitos, o time comercial consegue o processo. Não tem o processo e tal, o implementador, a ferramenta também esfria um pouco. E aí você pode ter, como a gente viveu, né? Passamos, acho que nos 2 anos de 2020, 2021, até 22 agora, teve algumas empresas que trocaram 2, 3 vezes de CRM. E, gente, é bem... Vocês sabem disso. E não é a troca, Perde a energia, perde tempo, perde dinheiro. E aí, assim, nessa cadeia aqui, cliente e o investidor, Sim. você acaba tendo um desperdício muito grande quando não é assertivo, não é dedicado. Por isso, essa mentalidade de processo que vai entrar dentro dos outros assuntos depois é fundamental. Eu chamo a atenção também, que nem você disse aí a respeito do comportamento dessas duas vertentes que você falou, dos 2 pontos de vista. Vocês sempre vão me ver falar aqui, né, do cerne da questão, que é cliente. É o cliente que determina. Não é você que escolhe se quer usar ou não. Exato. E o principal comportamento que eu vejo enquanto sociedade é que hoje a gente vive uma sociedade precoce em tudo, né? Quando você pega o comportamento das pessoas, ninguém quer esperar. Quem quer esperar? Quando você chama um aplicativo de carro, né, de transporte, e dá lá 15 minutos, o que você faz? Opa, Você cancela. É. Muito embora, né, você já viu que nunca o tempo do aplicativo é o tempo real, né? Exatamente. Ele consegue te enganar, porque ele sabe que quando dá 2 dígitos, você já cancela. E aí, muitas vezes, tá lá 6, 7 minutos, demora 15. Mas você não cancela porque tava 5, 6, 7 minutos. E nunca vem na hora. Nunca é o mesmo. Né? Com certeza você já deve ter visto, vocês já passaram por isso. Então, você tem, então, uma questão que é uma sociedade, tá, consumidora em níveis totalmente precoce. Totalmente. Em todos os sentidos. Cara, a gente não quer esperar na fila do mercado, a gente não quer esperar na fila do restaurante, a gente não quer esperar por nada. Por nada. Hoje, isso é uma coisa muito ruim para o mercado como um todo, para a sociedade como um todo. Por quê? A partir do momento que você tem uma sociedade que vive esse comportamento precoce, você tem uma sociedade doente. E isso tem total impacto na relação de consumo. Porque você tem uma pessoa que está querendo comprar, que ela é ansiosa, que ela tem um distúrbio emocional, cognitivo de compra. Sim. E se você não for pensar nisso na hora de fazer gestão da sua operação e entender que isso, sabe, porque para eu colocar uma ferramenta, não importa se vai ser em 1, 2, 5, 10 minutos, tem o que é ideal? Tem. Mas o que você tem que pensar eu preciso colocar porque o cara do outro lado, o cliente do outro lado que está querendo comprar, cara, na cabeça dele tá assim, cara, tô querendo comprar esse apartamento aqui dessa construtora, 300 mil reais, eu tô aqui com 50 mil de ato, eu tô com 10 mil de ato. E o senso que essa pessoa também tem, sabe, de importância, ele se autodeclara, eu sou um comprador, onde já se viu. Então, é importante fazer essa leitura. Porque senão, você vai colocar esse cliente numa esteira e numa jornada de atendimento que é totalmente desconexa com aquilo que ele espera. Enquanto comportamento, enquanto consumidor, enquanto atitude, enquanto cultura dessa pessoa. A automação, ela vem para ajudar você a lidar com esse comportamento que hoje, pessoalmente, cada vez mais torna-se difícil. Sim. Por quê? Vamos pegar esse volume de pessoas querendo ser atendidas nos métodos convencionais. É inconcebível pensar. Imagine se você colocasse assim, residencial, tal. Para mais informações, antes não era assim? Ligue. Ligue. Quem é que liga? Olá, tudo bem? Eu queria saber sobre o empreendimento tal. Caía lá numa central, caía lá no... Cara, primeiro que ele não quer nem mais ligar. Segundo,
né? Que o nível de exigência dele para poder ter a resposta da qual ele está buscando do produto, é como você disse, Alan. Deu um tempo que ele acha que era o tempo que tinha que responder, ele vai embora. Ele vai embora. O ideal é atender antes de 10 segundos. Né? E aí tem um outro dado que está dentro do que você está comentando, que é o seguinte: o percentual de pessoas que preferem não falar com uma pessoa no primeiro momento de pesquisa é de mais de 70%. Mais de 70% no primeiro instante, que é só um contato por WhatsApp com uma resposta de valor local, alguma coisa mais dinâmica. A gente sabe nas estratégias de venda que aí tem suas metodologias. Tem gente que não gosta de entregar o valor no começo, tem um monte de metodologia comercial, não vou entrar nesse método. Mas aí você tem ali uns outros 25% que eles já tenham a preferência pelo telefone. Tem ainda, por ser um assunto realmente muito importante, obviamente, tem um perfil de 25% que gosta de falar com a pessoa. Mas você vê, ele é mínimo hoje, né? E ainda tem um outro perfil que, eu acho que vão cair de 5%, 6%, que ele gosta de ir no local falar presencialmente. Então a gente tem aí mais ou menos essa hierarquia de 70% só me dá uma informação rápida no WhatsApp, aí você tem ali uns 25% que quer conversar, aceita a ligação e etc. Ou liga, né? Ele já pula todas as etapas do bot, falar com um ser humano. Né? Rápido, sai do bot daqui. Eu já tenho essa experiência de escrever atendente. Você escreve atendente. Eu também, às vezes, falar com o ser humano, pelo amor de Deus. Né? Mas aí depende muito da geração que a gente está vivendo. Quantas ligações vocês recebem por dia de alguma... Olha, eu consegui uns bloqueador aqui muito bom que vem pouco agora. Mas é um porre, eu não atendo. De algumas instituições eu salvei como tomar água. Porque aí toda vez que me liga eu lembro que eu tenho que tomar água e eu me hidrato. Muito interessante. Boa, hein? Boa. Usa a meu favor. Mas vamos lá, por que a gente não atende? Exatamente, porque... Pode ser que eu não esteja disponível, como a gente está aqui agora, mas quando eu olho, não conheço, falo, cara, isso aqui não tem nada a ver, não é cliente, não é nada. Alguém oferecendo alguma coisa. Aí assim, eu tenho essa repulsa, eu acho que uma boa parte das pessoas tem também. Gente, é isso. Mas falando no processo, o interessante é quando a gente consegue alinhar todo esse processo, se a pessoa se cadastrou, o mesmo número retornar, por exemplo. A gente falando agora já de uma questão estratégica de processo de tecnologia, de implantação do atendimento. Porque daí a pessoa faz um mínimo ali de associação com relação a tá me ligando porque eu me cadastrei em tal lugar. Né? E aí, se isso é muito rápido, você tem uma taxa de aceitação, de assertividade muito maior. Quanto mais rápido o atendimento, teoricamente, aí, pelo menos que a gente tem vivido aí, é mais eficiente. Por isso que algumas empresas estão fazendo... E aí uma dica que a gente pode dar aqui para pequeno e médio construtor, empresário, né, incorporadoras, que é assim, quando você fala de emprego de automação, emprego de ferramentas, talvez tenha alguém nos assistindo e ouvindo agora e falar, mas eu lanço 1, 2 produtos por ano. Eu não tenho estrutura, eu não tenho um departamento de TI, eu não tenho um departamento de pré-vendas com uma ferramenta para poder fazer qualificação de topo de funil. Eu não tenho uma agência de... Toda a minha estrutura é terceirizada, eu tenho 5 pessoas no escritório. Então essa realidade não é a minha. Ele vai dizer. Por isso que aí é importante. Mas a estratégia é a mesma. O que ele precisa então fazer é saber aonde que ele vai terceirizar e entender qual é o tipo de ferramenta que essa empresa faz ou tem para poder empregar isso. Então vou dar um exemplo. Digamos que ele não tem equipe para poder fazer pré-qualificação. Então ele vai terceiriza então a pré-qualificação para uma empresa. Que tem um sistema, que tem um portal, que tem um sistema de telefonia, que tem um sistema que ele não possui, que ele vai pagar por isso, mas que vai entregar uma inteligência e uma automação minimamente dentro da sua realidade. Porque daí, aí tem uma questão que assim, ele fala, cara, não tem nem processo, porque não tem nem gente para executar, eu terceirizo tudo. Então, quando ele vai, ele compra já uma estrutura pronta de mercado, né? Sim. Um bom exemplo que eu estou dando aqui, uma exemplificação bem prática, que é a pré-qualificação. Eu vou contratar uma empresa para poder fazer atendimento dos meus leads. Qualificou? Eu terceirizei a venda lá no plantão para uma imobiliária. Ou para 2 imobiliárias. Então, essa empresa que vai, né? A agência é terceirizada. Olha só. Olha a estrutura 100% terceirizada aí, mas automatizada. Então a agência vai lá, tem todo o seu processo de automação já integrado com a empresa que está fazendo
o pré-atendimento, pluga essa automação da qualificação que cai dentro desse funil, é feita a pré-qualificação que já é plugado dentro de um CRM que cai lá na ponta para a imobiliária atender. E às vezes o CRM é da imobiliária. Então, não necessariamente você precisa ter uma estrutura, que às vezes a pessoa pode estar nos assistindo, nos ouvindo e falando assim, os caras estão falando aí, beleza, mas olha, eu sou uma incorporadora enxuta, eu tenho aqui, sou eu, o CEO da empresa, eu tenho 2 pessoas no financeiro, né? Eu tenho o meu gestor comercial, né? Eu tenho o meu engenheiro, né? A minha área técnica aqui, é um escritório de 50 metros quadrados. Eu acho que eu conheço uma incorporadora média para grande já que não tem escritório. Entendeu? Então a necessidade, o que eu chamo a atenção é que você precisa ter esse olhar de automação, até mesmo para cobrar, seja a equipe interna ou seja o terceirizado, da sua eficiência da próxima etapa dessa trilha, que é venda. Tá bom. Agora, vamos pegar o contrário. Tá bom, eu terceirizei para uma empresa de marketing a campanha, nem sei como é que eles trabalham, só terceirizei porque o cara me contou uma história lá, terceirizei. Aí ele não faz pré-vendas, digamos, vamos imaginar que ele... Não, eu não faço pré-vendas porque o meu custo é muito enxuto, então a agência cria o lead, vou pegar um processo bem mais... Baixa a planilha ou põe lá numa planilha online e manda para a ponta. Tem muito disso no mercado, viu? Tem muito disso. Como é que se faz gestão disso? Dá para fazer? A gente já falou em outros momentos aqui que a gente perde no meio do caminho. Eu chamo de balde furado. Né? A agência encheu o balde. Aí a hora que chega lá na reunião que a gente falou aqui, naquelas reuniões, o balde furou. Falou, mas pagou tudo isso aí no CPL, no investimento e tal, e só teve X venda 50% abaixo da meta. Eu vou além. E aí, o que aconteceu com esses dados? A gente que não você consegue falou? Estratificar. Você falou no episódio passado, você estava falando, né, sobre todas as estratégias que você, para chegar lá na hora do lançamento depois, se está performando ou não, se está atingindo o resultado ou não. Como é que você faz mudança de rota quando você não tem definido, né, aonde você está errando? Porque a mudança de rota na área comercial, na área de vendas, é contínua, acontece todos os dias. Todos os dias. Você analisa o que aconteceu ontem, faz uma reflexão de onde você quer chegar e muda a sua rota para você não ter que... Porque esses dias eu perguntei para uma pessoa, não tem um cronograma aí? Não, porque isso aqui é muito simples, eu tô trabalhando com a data final. Eu falei, ok. Se você tem convicção de que você vai chegar na data final do projeto e vai conseguir entregar, ok. Só que não me venha na data final dizendo que vai ter que atrasar, por quê? Porque se você não mensura o dia a dia, chegar lá no final e dizer, eu atrasei, tá, mas por quê? Você não vai conseguir mensurar onde você se perdeu. Então a automação, o processo, ele se faz de mais importante nisso, até porque quando você fala que tem aí milhares e milhares de ferramentas com essa inteligência, o que me leva a pensar da importância disso é que quando você pega toda essa cadeia, todo esse processo de transformação, de construção, né, de automações acontecendo, você tem um mercado trabalhando a seu favor. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma aquisição de um CRM. Vou pegar uma ferramenta mais simples. Esses dias eu fui chamado para uma reunião e uma pessoa falou assim, tem essa ferramenta aqui que a gente está querendo implantar. Legal. Cheguei numa outra pessoa e falei assim, olha, pesquisa isso aqui. Então, você não pode contratar uma ferramenta sem efeito comparativo, sem benchmark de mercado ativo, que eu falo assim, por exemplo, tá, legal, essa ferramenta aqui ela é muito boa. Porque você já viu alguém vendendo uma ferramenta? Não, elas entregam tudo, e aí lembra que eu falei que no prazo de 1 ano e meio foram várias trocas na mesma empresa? Justamente porque a promessa era muito boa, de fato a ferramenta deveria performar, mas na hora que teve o lançamento não conseguia rodar nada. Não roda. Mas assim, que nem eu tô dizendo também, quando você, que nem você falou aí, você já viu alguma apresentação de alguém vendendo alguma tecnologia, alguma implementação, alguma coisa? Cara, é maravilhoso. O cara já começa a mostrar os relatórios, né?
É quando você olha aquilo, cara, parece um cachorrinho na frente de uma máquina de frango. Você fica olhando ali assim, ó. E aí aquilo resolveu minha vida. Aquilo tem uma sinergia muito grande com a sua dor, Uhum. né? É uma coisa que você tá assim, com fome, olhando aquele frango. É como você tá com sede, olhando aquele copo, aquela água gelada. Então você começa a olhar e fala assim, nossa, é isso que eu quero pra minha operação. Olha, não sei o que, o cara tá vendo? Eu te entrego em tempo real, essa SLA, SLO, isso, aquilo. Cara, você olha aquilo, você viaja. Você fica deslumbrado com aquilo. Mas não é assim que funciona. Então, é muito importante fazer essa conexão, essa leitura, para você não achar, né, também, que vai sair comprando uma ferramenta qualquer. Então, vai comprar uma ferramenta. Então, eu estava falando aqui de como você escolher uma ferramenta. Primeira coisa é o seguinte, cara, beleza? É uma dica para quem está querendo... Qualquer solução é assim. A gente não fala isso? Quem que você está atendendo no mercado? Faz um network, né? Faz um network de atuação. Aí o cara vai falar assim, a gente atende a empresa X, a Y e a Z. Cara, peraí. Você tá me vendendo uma ferramenta, você tá me dizendo assim que do meu patamar, tem 3 empresas no estado de São Paulo, por exemplo, que usam a sua ferramenta? Aí você vai pesquisar no segundo, tem 100 empresas que usam, outros... O que isso quer dizer? Mas toma cuidado, não vai fazer uma aquisição totalmente fora desse processo. Então, acho que a dica do episódio do programa de hoje é deixar uma conscientização, é deixar uma autorreflexão de que não se trata de uma opção, é uma obrigatoriedade. O que a gente chama a atenção é de que maneira implantar, de que maneira adquirir, né? De que maneira você traçar o objetivo de qual ferramenta, que nem você disse no início do programa, qual é a prioridade, né? Não vai querer priorizar algo que naquele momento não é fator crítico de sucesso. Cara, se a minha prioridade é atender de lead, então olha, os próximos 6 meses eu vou concluir. Ferramentas e automações, elas devem ser tratadas como ciclos. Cara, eu vou primeiro por essa jornada, por essa. Se você tiver estrutura capaz de mais uma etapa, ok. Mas se não, vai por etapas. Constrói um processo em que você implementa, né, contrata, parametriza, implementa, testa, funciona, homologa, show de bola. Agora eu vou para um próximo setor, eu vou para uma próxima jornada. E não saindo, que nem eu disse no início do programa, uma intoxicação tecnológica que é porque as ofertas são muitas, né? Você tem ali, cara... 1000 ferramentas por mês agora. Sabe como é que eu sinto que nem quando... Sabe o que eu penso para encerrar o programa de hoje? Eu penso que ferramenta... Eu tenho uma galerinha lá em casa, né? E aí, quando eu levo as minhas crianças num parque de diversões, por exemplo, no shopping... Cara, você já viu a criança dentro de um Play Kids da vida? É assim, ela mal vai no brinquedo, a minha filha, né? A Bianca, que tem 6 anos, ela tá transpirando, ela fala, papai, eu quero ir naquele. Aí, papai, eu quero ir naquele. Aí ela começa, eu quero ir ali no touro mecânico. Ela senta, eu passo o cartãozinho lá, ela já quer sair. Tira, papai, eu quero ir naquele outro. Eu quero ir naquele outro. Aí minha filha, aí você vê, ela quer em tudo e ao mesmo tempo em nada. Ela gosta de tudo. Cara, é um antagonismo de amor e ódio por um desejo que nem ela mesma sabe qual é. Mas que ela tá ali na adrenalina de consumir tudo ao mesmo tempo. E ela fica assim, ó. E ela fica assim com a mãozinha, ó. Papai, vamos lá. Aí vai no barco. É assim que a gente se sente com ferramenta. Você fica ali. Nossa, você ficou sabendo dessa ferramenta? Nossa, você ficou sabendo disso aqui? Não. Cara, define uma jornada de implementação tecnológica. Define uma jornada de construção de ferramentas. Define uma jornada de estruturação. Defina isso no planejamento. Talvez de curto, médio e longo prazo. Na curto prazo eu quero a mensageria para lead. Ok, 6 meses. 1 ano, CRM. 2 anos, cara, automação 100% do meu processo de experiência do cliente. Cara, e aí você vai consolidando um projeto. E agora, se não, você vira uma criança perdida num parque de diversões, que ao final, sabe, você fala, o que eu fiz? Cara, eu fiz tudo e não fiz nada.
né? E aí você pergunta, a pessoa não vai saber. Então acho que eu encerro esse programa aqui hoje dizendo para as pessoas: planeje, olhe para a sua estrutura, né? Dentro da sua realidade, construa um planejamento de automação, de ferramentas, de modo que você consiga definir prioridades, de modo que você faça isso diante da sua realidade financeira, de modo que você olhe isso mesmo que seja terceirizado, mas de forma com que isso venha te entregar resultado palpável num espaço curto de tempo, né? Sem você perder, né, a dinâmica da coisa, porque senão, sabe o que acontece? Você perde literalmente, né, o tesão de colocar a ferramenta, porque você vai começar a ter uma sensação, né, de incapacidade, de tipo assim, cara, porra, a gente contratou 6 ferramentas, 7 ferramentas, nenhuma tá funcionando. O cara, quando apresentou aqui lá no começo do ano, ele apresentou que a gente ia ter um BI, que a gente ia ter um Dash, e não tem nada, e não sei o que. Aí sai caçando, né, culpado, e não sei o que, e tarará. Cara, não é isso. É porque foi mal orquestrado, mal planejado. Tem então, muita opção faz. boa no mercado. Acho que tem que... O Clemente falou do benchmark. Acho que é importante pegar referência. Vai conversar. Por exemplo, na agência, antes, a gente desenvolvia os próprios dashes. Então, a gente tinha lá... Tinha até o nome próprio, o dash, né? Que a gente tinha com o nome da agência. E entregava para os clientes e tal. E a gente tinha que monitorar ali, porque tinha uma integração de dev. E aí, o que acontece? De vez em quando, bugava a integração. Eu tinha que pegar um funcionário ou 2 que estavam nessa automação e ir lá e perder o tempo dele para organizar a informação para não ser vendido na reunião de entrega de dado. Eu descobri que tem uma ferramenta de mercado que entrega isso por um preço irrisório e tem um atendimento 24 horas de suporte. Acabou. O que eu falei? Por que eu vou pegar um especialista meu aqui que pode estar focado em outras coisas para cuidar disso se eu tenho hoje um líder de mercado que me entrega por um preço literalmente de banana para me entregar com mais informação do que eu tinha antes para os meus clientes. Tanto é que na nossa agência, o que a gente faz? Todo cliente nosso ganha um Dash. Mas por quê? Porque a agência contrata hoje esse parceiro para estar linkado todas as estratégias ali para poder já entregar para o cliente pelo menos essa parte de integração de dados. Né? E aí é óbvio que se a gente for falar de integração de atendimento, etc. e tal, Sim. tem boas ferramentas no mercado, pesquisem. Mas assim, é importante. Eu acho que uma outra dica em cima do que o Magno comentou precisa ter uma pessoa dedicada. Então, se de repente a estrutura é muito pequena, alguém aí internamente precisa estar de olho ali para poder... E não confundindo, tá? Importante. E endossando essa tua fala, é que assim, a pessoa dedicada, ela precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento de causa para essa implementação e automação. Por quê? Não dá para você pegar alguém aleatoriamente na estrutura e falar assim, cuida disso para mim. Pode ser pior. Porque daí é o que acontece. Por quê? Porque as empresas, elas esquecem. E quando você fala de tecnologia, você tem que ter... É aquela história. É você pegar e querer que o cara do marketing faça aquilo que não é atribuição dele, cara. Eu não tô falando de desvio de função. Eu tô falando de desvio de conhecimento de causa. Então não dá para você exigir, né? Quando você improvisa, o improviso, ele é válido por algum momento, né? Então quando você fala assim, poxa, eu sei que você joga de lateral, mas tem como hoje, você dá um help pra nós no meio de campo, porque o fulano faltou, beleza. Chega no próximo jogo, Sartori, você é volante, né? Falei, cara, eu tô aqui, mas Então, cara, não vai dar certo. Quando a gente fala de um improviso, então uma coisa assim, ô Alan, é o seguinte, eu tô contratando alguém para cuidar dessa questão de tecnologia, de informação, de dados, de BI, seja lá o que for, de analytics. Enquanto não tem como você estruturar esse projeto aí, pelo menos por uns 2 meses. Improviso, ele tem data. Agora, você querer improvisar de modo efetivo é a mesma coisa de você criar uma regra, né? E abrir uma exceção e trabalhar sobre regime de exceção. Não funciona. A regra vai acabar sendo a exceção e o improviso vai acabar sendo definitivo. E o resultado vai ser algo, porque você não vai poder exigir do improviso, porque daí você vai chegar no cara, você perdeu a bola no meio, cara, eu falei pra você que eu jogo de lateral. Exatamente. O que ele vai ter que falar pra você? Nada.
Então você não pode improvisar aquilo que você precisa ter características de especialista, como você bem disse, Alan. Bom, pessoal, são muitas as dicas, são muitas as coisas relacionadas à automação, mas a gente quis gravar esse programa, esse episódio, para deixar bem claro para vocês a importância disso no processo, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre aquela, vamos lá, eu vou chamar isso aqui de bater o pênalti, que é justamente de a venda ganha. A parte de vendas, a parte comercial, a parte do gerenciamento, ou seja, é quando a gente traduz e pega tudo isso que a gente falou até aqui nesse programa, fala, legal, geramos lead, planejamento estratégico, colocamos o marketing do produto, fizemos todas as automações, beleza, e agora é a hora do vamos ver, tá vendendo ou não tá? Tá acontecendo ou não tá? O time tá entregando ou não está? E aí é onde entra a gestão comercial, que é muito de fato importante em todo esse processo. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixe aí os seus comentários. Você que está ouvindo também, não esqueça de deixar seus comentários depois nas nossas plataformas, para que a gente possa entender quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores, quais são as suas críticas e sugestões, para que a gente possa aprimorar cada vez mais aqui o nosso trabalho, para que possamos transformar as pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Rodrigo, Alan, obrigado mais uma vez aí pela participação. Vamos em frente que tem mais coisas aí bem interessante pra gente conversar, hein? É isso aí. E sobre o programa de hoje, você que está assistindo a gente aí, quiser deixar o nome de alguma ferramenta, uma dica de alguma ferramenta aí embaixo, escreve pra gente, vai ser muito importante pra gente aprender, né, e conhecer novas tecnologias. A gente não tem visão de todas as tecnologias São novas, muitas, né? E não deixem de assistir o próximo episódio, porque vai ser... Você vai pegar show fogo, de bola, hein? vai ser show de bola. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês e eu espero vocês no próximo episódio.